Queridos, a paz do Senhor Jesus. Olha, vou te mostrar algo aqui nesse filme. Aqui é o filme de Jeremias. Jeremiah. Quando eu não era crente, a minha mãe tinha uma Bíblia pequena e eu pegava a Bíblia. Eu sou compositor e eu tentava pegar palavras da Bíblia, histórias da Bíblia, alguma coisa bonita para poder compor. Eu não entendia nada, nada. Hoje eu sei que era o Espírito Santo que não deixava eu usar textos bíblicos ali para o meu próprio benefício, não é? Usar histórias ali para ganhar dinheiro na música, papapá. Eu não entendia nada. Eu fechava a Bíblia e queria nem saber. Ela comprava filmes em Cavaleiro, filmes bíblicos, na época daqueles DVD pirata. Então minha mãe comprava muito DVD pirata, porque ó, pirangueira não queria comprar filme original. E nesses filmes piratas eu comecei a ficar interessado na história bíblica, história de Abraão, história de Jacó, história de Jeremias, a história de Jesus, nesses filmes bíblicos piratas. E um dos filmes foi esse daqui, ó. Hoje, né, tá na internet, precisa mais disso, mas na época não. Na época não, na época assistia em DVD. E um dos filmes que me chamou a atenção foi esse daqui, ó, de Jeremias, a história do profeta. E uma das passagens que fiquei deslumbrado foi o capítulo 7. Hoje eu sei que é o capítulo 7, onde Deus toma Jeremias no templo e ali desce cajado nos rebeldes de Judá. E eu fui entendendo toda a história de Jeremias e o porquê ele foi chamado e para que ele foi chamado. Pregador de 40 anos para o povo de Judá se arrepender antes de vir a Babilônia. Pois bem, era o ano 2013, se eu não me falha a memória. O ano era 2013. Não era 2014, não, era 2013, 2012 para 2013. Eu trabalhava no supermercado Extra Compra. Trabalhava como repositor naquele supermercado. Repositor, estoquista. Eu morava bem próximo, no bairro de São Martins. Quem me segue aqui conhece São Martins, sabe muito bem, ali no Giradouro, que não sei se mudou o nome da Extra Compra ou é o mesmo nome, mas tá lá, o supermercado tá lá. E Deus abriu a porta de trabalho para mim lá. Um novo convertido, meu Deus, bem novo convertido. E Deus abriu esse trabalho lá. Queridos, todos nós que trabalhávamos lá, os clientes, principalmente as senhoras, tinham medo de deixar essa turma que fica na porta de supermercado fazendo frete. Eu não sei se ainda tem hoje, aquela turma que leva frete no carro de mão. Eu não sei se ainda tem, mas na época tinha um monte de pivete, muita gente lá de adolescente para ganhar um trocado, levando frete, levando as feiras dos clientes. Mas muitos roubavam, né, furtavam coisa dos clientes. Tinha desfalque ali nas compras. Então falava com os donos do supermercado para chamar algum funcionário para levar a feira para a casa dos clientes. Tinha um carrinho, era acho que é uma, duas, três andares assim, uns carrinhos já prontos mesmo para levar as feiras. Não é esses carrinhos de supermercado que a gente empurra de 4 rodas, só tinham 2 rodas e eles eram altos assim. A gente pegava aqui, feito um carro de mão. Só que eles tinham uns 2 a 3 andares e colocava as feiras e a gente empurrava até a casa do cliente. Às vezes era 10 minutos, 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Mas era o dono que liberava e chamava um funcionário ali que estava disponível para levar a feira. Tinha cliente que dava um trocado, uma gorjeta. Eu ganhava muita gorjeta dos clientes. Diz, não precisa não, já tem meu salário. Os pivetes ficavam indignados. Eu recebi esculhambação, eu fui ameaçado, né? Os pivetes ali ameaçados. Eles diziam, Deus que eu sirvo vai pegar cada um. Aí eles ficavam com medo. E foi um tempo bom. Porém, teve um dia, você vai entender o que eu quero falar com esse filme aqui, ó. Teve um dia que uma cliente chamou algum funcionário para levar a feira. Cliente do supermercado. E eu fui o selecionado. E, irmão, leva ali a feira da cliente. Pois bem, aí eu pego o carrinho, que o carrinho ficava logo na entrada do supermercado, encostado, junto aos outros carrinhos de supermercado. Acho que eram 3 carrinhos desses, que era exclusivo só para levar a feira dos clientes. Principalmente as senhorazinhas, né? As senhoras, as idosas,
que não podia com o peso, não tinha carro, e parente não vinha, elas vinham ali fazer a feira e pedia para algum funcionário levar. Nesse dia, aí eu saio, tô na área de fora do mercado, e eu pego as feiras da cliente e vou colocando no carrinho. Quando eu me abaixo, olha, eu tô aqui, do mesmo jeito que tô aqui. Quando eu me abaixo para pegar a sacola, para colocar, quando eu olho por trás da grade, por trás da grade do supermercado, tinha um senhor parado, olhando para minha cara. Irmãos, sabe quando o gato vê um leão? Eu me arrepiei dos pés à cabeça assim, ó. Meu Deus do céu, eu fiz sangue de Cristo tem poder. Eu gelei na hora assim, ó. A senhora nem percebeu. Eu gelei assim, ó. Foi uma visão espiritual. Era um homem de barba grande, um pano assim coberto na cabeça, um cajado na mão. Os olhos eram assim, castanho escuro. Ele era branco, pele clara. Parado com o cajado na mão, olhando assim pra mim, olha. Jesus do céu. Quando eu assisti Jeremias, essa cena aqui, ó, foi o que eu vi. Cadê? Essa cena, o homem que apareceu pra mim, ó aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha quem apareceu pra mim, ó. Foi isso aqui, ó. Ver se consigo dar um zoom. Olha. Jeremias, o ator. Deus. Isso aqui é Jeremias, o ator. Deus está perguntando o que tá vendo. Veja a vara de amendoeira. A vara está perto a florescer. Jeremias capítulo 1. Deus tem pressa de fazer a vontade dele, ou seja, o juízo, né? Olha aqui, ó. Esse é Jeremias, o ator. Eita. Essa imagem apareceu para mim. Essa imagem. Amados, quando eu assisti Jeremias, depois da visão, essa imagem apareceu aqui, ó. Para mim. O homem barbudo com cajado na mão. Eu contei na época para meu querido irmão Iraldo, contei para alguns irmãos na igreja que é isso, que é isso, que é isso. Aí ninguém sabia explicar se era visão de Deus, se era um demônio, se que danado é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Eu não sabia que Deus tinha me dado visão, né, espiritual, eu não sabia. Olha isso aqui, ó. Isso aqui. Eu tô gravando esse vídeo para dizer a você que é real, como Jeremias sofreu tanto para levar a ordem de Deus. Deus não deixou ele casar por causa das pragas que Judá ia receber. Jeremias foi preso, apanhou, sofreu, mas o que Jeremias falava da parte do Senhor, Deus carimbava. E Jeremias viveu para ver o destino dos rebeldes de Judá. Eu não sabia desse ministério evangelístico que eu tinha. Eu sabia que Deus tinha uma promessa de eu ser pastor, de eu pastorear, mas eu não sabia do ministério evangelístico e que o Espírito Santo ia me impulsionar para o povo, para o povão. Eu não sabia que ia ter tanta retaliação de igreja. Olha, irmão, que eu já fui retalhado, o que eu já fui excomungado de levar a mensagem e muitos não deixar eu subir o púlpito, parece que eu estou pecando. Pregar contra o pecado é pecado. Não é? Depois eu descobri esse desmantelo de igreja contra igreja, um querendo ser melhor que o outro, esse desmantelo.
mas a revelação foi extraordinária. Hoje eu sei do meu ministério, hoje eu sei o quanto já sofri, irmãos, por causa da palavra de Deus, de ser excomungado, abandonado, ameaçado de morte e de tanto sofrimento, Jesus de Nazaré. E entender que por causa de Cristo vamos passar por tudo isso aí. Mas como Deus levantou Jeremias, o Senhor estava me dizendo naquela visão que Ele me levantou para ser esse porta-voz no meio do povo rebelde. E agora não é pelos judeus, é por Jesus. E suportar as afrontas, suportar as mentiras, suportar as perseguições, suportar tudo. E eu quero compartilhar isso aí, essa visão que Deus deu. E foi incrível, incrível. Jeremias viveu um ministério sofrido, só, abandonado. E eu sinto na pele o que Jeremias sentiu, sinto na pele o que Jesus sentiu. A gente procura ajuda e a própria igreja vira as costas para nós. Já teve igreja que preferiu políticos, irmãos, candidato a política, a vereador, do que a mim. Não quer saber de formação teológica, não quer saber se tu tem experiência, quer saber se tu tem isso aqui, ó. Olha, se tu não tem isso aqui, não interessa a tua capacitação, tua experiência com Deus. Jesus pode ter aparecido para você. Você pode ter ido para o terceiro céu. Mas tem igrejas que você não tem isso aqui, ó. Você não vale de nada. E Deus chamou para levar a palavra para o povão. O povo se arrepender e vir para Cristo e aguentar as rebordosas, aguentar aí os revés. Mas eu louvo a Deus, crente, porque eu assistia isso aqui, ó. Eu não era nem convertido. Eu assistia esses filmes e eu nunca imaginei aquela noite, levando a feira da cliente, que eu ia ter aquela visão. E hoje eu sei que Deus me chamou como Jeremias para levar a mensagem para o povo. Diz assim: Erivaldo, como levantei Jeremias, eu lhe levantei. É chegada a hora. Assim como Deus disse, eu tenho pressa da minha palavra ser proclamada. Não tem como eu ficar retido. Né? Já perdi muita coisa. Se fosse lhe contar, muita coisa, muitos ataques diabólicos para me travar, me paralisar. Mas o Senhor tem me sustentado, tem me dado forças para continuar nessa missão, porque Ele me quer ainda na terra. Se não fosse assim, Ele já tinha me recolhido. Tantas coisas já aconteceram comigo, esses 17 anos de crente. Mas o Senhor é bom, Ele é fiel. O amor ao Senhor está acima de tudo, e Ele sabe disso. E eis-me aqui, ó Pai, eis-me aqui. Então, crente, você tem uma chamada de Deus, segue avante. Foi o próprio Deus que te escolheu. Ele mesmo confirma, Ele mesmo carimba, Ele mesmo revela-se, Ele se revela para você. E não tem como você dizer que Ele não existe, não tem como você negar, não tem nem como correr mais, não tem como escapar. Eu louvo ao meu Senhor pela sua graça e misericórdia sobre a minha vida, esse caco entre os outros cacos, ter me elegido, ter me escolhido, ter visto algo sobre a minha vida e ter misericórdia de mim. E confiou a mim o seu evangelho, confiou a mim o ministério, confiou a mim a revelação magnífica e sublime de Jesus. Confiou a mim para ser um templo dele. Me chamou para ser filho, cheio de pecados. Merecia o inferno, todo troncho, nada. Mas ele achou por bem ter misericórdia de mim e me levantou numa geração pervertida, uma geração incrédula, uma geração feito Judá, que não teme a Deus, não teme a Jesus. É uma geração rebelde, mas que o Senhor levantou para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Paz do Senhor, crente. Nosso salve é o céu de glória. Olha Jeremias aí, ó, contra a idolatria. Pagou um preço, meu Deus do céu. Deus nos ajude. Deus ajude a sua igreja. A igreja perseguida, oremos um pelos outros. Jesus vem. Pai do Senhor.